A história da obra divina em Bauru, município da região centro-oeste do estado de São Paulo, teve início em meados da década de 1960. Em junho de 1965, em sua viagem missionária ao Brasil, o reverendo Shigeru Fujieda, presidente da Igreja Messiânica Mundial, ao visitar a unidade religiosa de Tupã, sobrevoa a região de Bauru. Conta-se que orientou o então jovem ministro Kunde Okada a difundir a obra divina na cidade com o objetivo de abrir uma casa de Jorei. Nessa época, se mudara para Bauru a família Koike, que recebera o Ohikari na unidade religiosa de Marília. Okada visita essa família e deste modo tem início a difusão messiânica na cidade. Em dezembro de 1965, é alugado um imóvel à rua Capitão Gomes Duarte, bairro Altos da cidade, onde é celebrada a cerimônia de entronização das imagens da Luz Divina e de Meishu-sama da Casa de Jorei. O missionário Jorge Iochi Shiraishi torna-se o responsável pela unidade. Pioneiros desta época recordam com emoção como conheceram a igreja. A minha mãe ela teve uma purificação muito forte e depois que ela fez um aborto e dava aquelas crises fortes assim, ela era agressiva, ela queria bater assim na gente assim. Aí quando meu pai foi procurar um hospital para internar, aí lá em Marília, aí ele conheceu a igreja messiânica, aí ela foi lá para receber Jorei. Conhecemos lá o ministro Takahashi, né? Então ele ministrava sempre Jorei e ele vinha em Bauru também para dar assistência. Então depois aí eu também comecei a receber Jorei em nossa família. E aí o ministro Kunde Okada, né? Ele disse para mim que eu tinha que receber o Ikari porque assim ajudava, né? Assim, para minha mãe melhorar. Aí eu me tornei membro. Vou compartilhar experiência de fé da minha irmã, Misako Koshiro Kina. Tudo iniciou na década de 60, com forte purificação de saúde. Ela com 13 ou 14 anos começou a ter desmaio, muita dor de cabeça quase diariamente e não se alimentava bem. Estava sempre indo ao hospital e os médicos não conseguiram diagnosticar a doença. Conversando com uma vizinha chamada Kazui Saichi, ela falou do Jorei e da Igreja Messiânica. Kazui então começou a ministrar Jorei todos os dias até ela conseguir ganhar força. Lembro e com saúde estabelecida. Vendo esse milagre, todos nós da família recebemos o Ohikari. E ela foi a primeira a receber na cidade de Tupã, com reverenda Teru Sato. Com recebimento e ministração, dedicação, cuidando das pessoas, mudou seu destino. Em 1º de maio de 1967, a ministra Teruko Sato oficia o culto de entronização das imagens da Luz Divina e de Meishu-sama na condição de casa de reunião. Nessa fase, a unidade religiosa funcionava em um imóvel à rua José Bonifácio, 4-4, Jardim Bela Vista. Foi ali que eu comecei minha vida missionária. E a assistência de Jorei, naquela época, era muito interessante. As pessoas existia um local com fichas e as pessoas, conforme iam chegando, elas tiravam fichas para poder ser atendidas pelo Jorei. Eram muitas pessoas, existiam uns bancos, né? As pessoas ficavam sentadas nos bancos e não tinha banquinho, era cadeira, tinha que virar a cadeira, eram só cadeiras, ainda não havia banquinhos nessa época. Em 1975, graças ao crescimento da obra divina, a unidade é elevada à condição de Casa de Difusão Bauru, estando ligadas a ela as cidades de Jaú, Ourinhos e Piraju.
Nas décadas de 1970 e 1980, dedicando com a família messiânica, diversos ministros serviram na difusão do Jorei e dos ensinamentos de Meixo Sama em Bauru. Ministra Neuza Feiteira, que chega à cidade em 1985, recorda momentos marcantes desta fase da obra divina. E nessa época, o responsável era o ministro Fernando Rocha. Eu era assistente de família e era instrutora do ensino. E chegando aqui, ele me acolheu de tal forma que em pouco tempo ele me deu novas missões. Então eu me tornei assistente de ministro e coordenadora do setor de ensino. Havia 3 unidades ligadas à Casa de Difusão Bauru. Eram Ourinhos, Piraju e Jaú. Então nós dávamos apoio a essas unidades. Quando o ministro Fernando Rocha foi transferido para São Paulo, veio como responsável da nossa Casa de Difusão. Na época, o ministro Luiz Carlos Santos de Miranda, ministro, hoje reverendo. Até então, desde que começou a expansão na cidade de Bauru, a obra era desenvolvida em imóveis alugados. E o reverendo Miranda, desde que ele chegou a Bauru, ele começou a alimentar o sonho de construir uma casa própria, onde possa ser entronizada, onde possam ser entronizadas, assentadas as imagens de Deus e Meixo Sama, e onde nós possamos acolher melhor os convidados de Meixo Sama. Então esse sonho, ele começou a colocar no nosso coração, e nós começamos a sonhar também. Este sonho começa a concretizar-se quando, em meados de 1987, a igreja adquire um terreno à Rua Presidente Kennedy, 10-37, bairro Vila Antártica. Em junho daquele ano, em ambiente de grande alegria, o reverendo Kunde Okada realiza o culto de lançamento da pedra fundamental da construção da nova Casa de Difusão Bauru. Nesse dia, o ministro Luiz Carlos Santos de Miranda, responsável pela unidade, assim expressou o sentimento e o compromisso da família messiânica local. Neste momento, em que todos nós estamos assumindo um grande compromisso para com uma nova fase de difusão da obra divina nesta cidade, enfocando nossos esforços na prática do Jorei, prometemos nos esforçar para corresponder à confiança e à permissão de Meixo Sama. E registramos nossa sincera gratidão à direção da sede central e a todos os messiânicos brasileiros que partilham conosco de tanta alegria. Em 19 de março de 1988, foram entronizadas as imagens da Luz Divina e de Meixo Sama na sede própria da igreja. O culto foi oficiado pelos reverendos Katsumi Yamamoto, presidente em exercício da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, e Hidenari Hayashi, responsável pela Igreja Regional do Estado de São Paulo, IRESP. Passada pouco mais de uma década, em 26 de abril de 1996, a unidade recebeu a visita do reverendo Tetsu Watanabe, presidente da igreja. Cerca de 800 pessoas de todas as unidades religiosas ligadas a Bauru estiveram presentes. Quando o reverendo Miranda deixou a nossa unidade, veio para cá a ministra Elda Portela. E ela ficou conosco durante 19 anos. A ministra Elda Portela ensinou para nós, passou para nós a grande convicção de fé que ela tem em Meixo Sama. Ela formou muitos ministros e muitos missionários fortes, grandes missionários.
Então, nós lembramos sempre com muito carinho de toda a dedicação que ela fez por Bauru. E me veio à mente que nós deveríamos fazer um Mita Mamigaki na avenida da cidade. Eu sei que foi um domingo inteirinho de Mita Mamigaki na avenida. Até o secretário da prefeitura veio lá. O que está acontecendo? Porque tudo isso saiu no jornal da cidade, a nossa atividade, e eles elogiaram muito a igreja messiânica. Então, da ponta da rua começou o cortejo. Conforme a gente ia passando, as pessoas recebiam graça. Foi feita a cerimônia de entronização. Foi por emoção. Quando a cortina se abriu, acenderam-se as luzes da nave. A cortina se abriu, o altar branquinho e a imagem reluzente, expandindo muita luz. Foi um momento assim, para ser guardado na caixinha de doces lembranças. No dia 23 de maio de 1998, são entronizadas as imagens da Luz Divina e de Meishu Sama na condição de igreja, pelos reverendos Katsumi Yamamoto, vice-presidente da igreja, Mikio Takase e Pedro Partezan, respectivamente responsáveis pelo Departamento de Difusão e pela área São Paulo B. No final de 2008, dentro da nova estrutura da expansão da igreja no Brasil, a unidade religiosa de Bauru passa a estar ligada à então denominada Área Araçatuba. Em janeiro de 2021, contudo, ela é novamente elevada à condição de Igreja Bauru. Desde o início da difusão do Jorei e dos ensinamentos de Meishu Sama na cidade, diversos ministros e missionários se dedicaram à expansão da igreja. Inspirada no legado de seus pioneiros, a família messiânica da Igreja Bauru se empenha na obra divina.